Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande videoaula. Hoje uma legislação específica, que trata especificamente de dois assuntos, né? Trata do assunto de atendimento prioritário e de acessibilidade. Professor, atendimento prioritário, ou seja, imagina-se uma fila de banco, né? Então, atendimento comum, a pessoa entra na fila comum, tá? O atendimento prioritário vai ser um atendimento prioritário, diferenciado e imediato, né? Na hora, diferente, não entra na fila comum. Esse atendimento prioritário. Essa lei trata também da acessibilidade, né? Proporcionar acesso de forma igualitária a todos, né? Em especial aqueles que têm aí, são portadores de deficiência física, deficiência ou tem alguma mobilidade reduzida. Bacana? Através do decreto 5.296 de 2004, né? Professor, vamos lá, aqui está o decreto de 2 de dezembro de 2014, e esse decreto aqui. Aí vem a palavra, professor, ela regulamenta, né? Regulamenta as leis, né? Então, o decreto, preste muita atenção, tá? Então, o decreto, olha só, ele vai regulamentar, tá? Ela vai regulamentar. Professor, regulamenta o quê? Então funciona assim, ó. Primeiro vem a lei, tá? Essa lei aqui, ela vai criar o quê? Olha aqui, ó. Ela vai criar direitos, né? Tá? E vai criar o quê? Obrigações. Obrigações, tá? Somente a lei pode obrigar alguém a fazer alguma coisa, tá? Somente a lei pode conceder um direito. Então, a lei cria, né? E aí, professor, para o seu fiel exercício, tá? Do direito criado, da obrigação criada, né? Aí vem o quê? A figura de um cara chamado de decreto, né? Em especial, o decreto regulamentador. Ah, o decreto regulamentador. Ok? Bacana? Tranquilo? Então tá aí para vocês, né, o decreto regulamentador. Tá? Então, em via de regra, tá? Eu digo que 99% de todos os decretos, obrigatoriamente, tem um amparo aonde, né? Tem um amparo em uma lei, tá? Em uma lei. Tem um amparo. Ótimo, professor, né? Exceto aquelas condições de decreto autônomo, né? Professor, dá um exemplo aqui, né, professor, né? Por exemplo, né, a lei aqui, vou dar uma lei aí de acessibilidade, né? Ele criou direitos, né? Por exemplo, ele criou direitos aí à sociedade, né? Claro, o público-alvo, né? Que são as pessoas aí portadores de deficiência física, né? E de mobilidade reduzida, por exemplo, né? A lei criou aí o direito, né? O direito aí a assento especial para o transporte coletivo. Só diz isso a lei 10.098, só fala o transporte coletivo. Vem o decreto que vai tratar deste assunto também no transporte metroviário, coletivo, aéreo e assim por diante. Ou seja, ela amplia, ela trata. Então, esse é que é o trabalho do decreto, né? Então, o decreto ela vem regulamentar, ela vem fazer acontecer. Ó, fazer acontecer. Fazer acontecer, vai dizer como é feito, né? Professor, e a questão de obrigação? Sim, eu digo para vocês, né? Por exemplo, na lei, ela traz lá que a administração pública, que o Estado, o poder público, tem que fomentar. É uma obrigação, fomentar o quê? Fomentar o desenvolvimento da acessibilidade. Então, no decreto, traz a regulamentação do Programa Nacional de Acessibilidade. Então, está aí para vocês, essa estrutura para vocês entenderem. Professor, pela ordem. Então, se eu disse que todo decreto, vou dizer 99%, exceto os decretos autônomos aí, que nós temos essa figura do decreto autônomo de direito administrativo, né? Vem regulamentar uma lei. Professor, quais são as leis que serão regulamentadas aqui, né? Está aqui, ó, né? Quais as leis, né? Vamos lá. Primeira lei, né? Olha aí. A lei 10.048, né? O que trata a lei 10.048? A lei 10.048 também tem videoaula gravada aqui pelo professor Luiz. Ela trata de quê? De atendimento, atendimento prioritário, né?
Professor, quem que tem direito ao atendimento prioritário? Por exemplo, os idosos acima de 60 anos, né? Pronto, bingo. O que mais, professor? Aquelas que têm deficiência, né, física ou mobilidade reduzida, lactantes, gestantes, né, lactantes, obesos, ou seja, a lei traz o público e como que se dá o público que tem direito o quê? Ao atendimento prioritário. Este decreto vai tratar desse assunto também, tá? Vai regulamentar, claro. Segunda lei que vem estar regulamentando aqui é a lei 10.098, né? A lei 10.098, ele trata do quê? Da acessibilidade. Aí, ó, acessibilidade. Acessibilidade, né? Bacana, né? Professor, o que mais, né? Então, essas duas leis, elas são, né, diretamente, expressamente regulamentadas por esse decreto, né? Então, pela ordem, eu digo para vocês, você vai lá, assiste a minha aula da 10.048, depois você assiste a minha aula da 10.098, né? E depois você assiste esse decreto que eu digo para vocês que vocês terão condições de acertar todas as questões de concurso, né? Professor, qual outra lei indiretamente que ela vem regulamentar, né? A lei aqui, 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Também ela traz aí várias regulamentações tocantes a essa lei. Então, muito importante esse decreto. Por isso que essa aqui é uma aula longa, né? A gente trata aí de vários assuntos, né? Atendimento prioritário, acessibilidade, nos detalhes. Bacana? Professor, o que você fez nesse exato momento? Eu expliquei para vocês qual é o trabalho do decreto. O que vai ser objeto da aula? Então, vai ser a regulamentação do atendimento prioritário, consagrado pela Lei 10.048, e a regulamentação da Lei 10.098, que fala da acessibilidade, ok? Bacana? Novamente, não querendo ser repetitivo, mas para te ajudar, se você ainda não assistiu a videoaula do professor Luiz da 10.048 e da 10.098, eu peço a gentileza e o favor de você parar o vídeo e ir lá assistir essas aulas. A 10.048 ela é pequenininha, né? E a 10.098, uma aula de 1h30. Assista essas duas leis primeiro, que aí você vai ter mais condições aí de você entender melhor. Bacana? Ok. Vem comigo. Vamos para a ementa, né? O que trata a ementa, né? A ementa trata o quê? O objeto da lei, né? Do que trata essa lei? Qual é o assunto da lei, né? Ó, regulamenta as leis 10.048, atendimento prioritário. Ok? E dá prioridade de atendimento às pessoas específicas, né? E a 10.098. 10.098 trata da acessibilidade, né? Ok, 2.000 também, que estabelece normas gerais de critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências, né? Então, esse aqui é o objeto da lei, né? Aliás, da lei, do decreto, né? Do instrumento normativo, né? Ok, professor, como é que o legislador aqui organizou essa lei? São bastantes assuntos, com certeza, né? Essa lei aqui, nós temos aí bastantes assuntos, né? E, sabiamente, eu particularmente, eu adoro quando eu sou professor aqui de legislação da LA Concursos há muitos anos, né? Há muitos anos eu sou professor aqui de legislação da LA Concursos, né? E toda vez que eu pego uma lei que ela é toda ela organizada em capítulos, rapaz, eu fico super feliz. Por quê? Porque o legislador organiza a ideia da lei. Nesse exato momento, você já sabe qual que é o trabalho dessa aula, qual que é o trabalho dessa lei. A lei da aula é ajudar você na compreensão da lei. Qual que é o trabalho do decreto? Qual que é o trabalho do decreto? Regulamentar, fazer acontecer, dar em detalhes do quê? Da 10.098 e da 10.048, né? Ok, então ele fez o quê? Dividiu em capítulos. Pronto, em capítulos. Ó, gravem esse número. São quantos capítulos? 10 capítulos, né? São 10 capítulos aqui previstos, né? Então vem comigo. Disposições preliminares, capítulo 1º. O que trata as disposições preliminares? Trata aí, primeiro objeto da lei, o artigo 1º, qual é o objetivo da lei, traz aí a parte conceitual. Ó, capítulo 2, fala do atendimento prioritário. O capítulo 2 diretamente está regulamentando o quê? Lá a 10.098, que é a lei, 10.048, que é a lei do atendimento prioritário, né? Ó, capítulo 3, condições gerais de acessibilidade, né? Então, condições gerais de acessibilidade. Então, ele vai começar aqui, nesse momento, tratar do assunto acessibilidade. Ou seja, conceitos gerais para toda acessibilidade. Vai trazer o quê? Os principais aqui, conceitos aí, né? E diretrizes da acessibilidade. Outro, 4, né? Implantação da acessibilidade. Ó, implantação, ou seja, como que a administração pública
né? Como que o Estado, como que o poder público vai implantar essas condições gerais de acessibilidade, né? Então ele vem aqui, acessibilidade arquitetônica, né? Nos projetos de execução arquitetônica e urbanísticas, né? Aí nós temos aqui, ó, nós temos aqui 4 seções, né? Ó, condições gerais, que todos deverão obedecer, condições específicas, pontuais, ó, da acessibilidade, da habilitação de interesse social. Olha que coisa interessante, né? Lá na lei 10.098, o legislador falou assim, ó, um percentual das habitações aí populares deverão ser executadas já no formato para atender acessibilidade. Ok, professor, o formato, quantidade, não sei o que, detalhes, é o trabalho do decreto. Por isso que é importante você conhecer a lei, né? Ó, seção 4, né? Acessibilidade dos bens culturais imóveis, né? Culturais imóveis. Bacana? Ok, isso aí, né? Tranquilo. Então vem comigo, né? Vamos lá, né? A lei aqui nós temos o capítulo 5, que fala da acessibilidade dos serviços de transporte coletivos. Lá na lei, ele coloca transportes coletivos, mas não detalha, né? O detalhamento, a aplicação da lei, ó, ela vai se dar, ó, no transporte rodoviário, aquaviário, metroferroviário, ferroviário, coletivo aéreo, né? Então ele traz o detalhe de cada uma dessa especificação. A informação e comunicação, né? Ok, assunto tratado, ajudas técnicas, o Programa Nacional de Acessibilidade, que é uma obrigação do poder público, e claro, o capítulo 9 das disposições gerais, né? Já faço a primeira pequena retificação na minha aula. Eu disse inicialmente que esse decreto 5296 de 2004, ele tinha 10 capítulos, perdão, tem apenas 9 capítulos, né? Apenas 9, né? Ok? Pronto, né? Professor, o que você fez? Eu fiz uma introdução. Eu trouxe o aluno para a aula e para o assunto. Qual que é o assunto? Fazer acontecer a lei do acesso prioritário, 10.048. Fazer acontecer a lei de acessibilidade, 10.098. Então vem comigo, vamos lá. Vamos para o primeiro capítulo. Qual que é o primeiro capítulo? Disposições preliminares, né? O que trata normalmente as disposições preliminares? Sempre. Olha só, muitos anos eu sou professor de legislação, né? Normalmente, 99% dos casos, né? O primeiro artigo, qual que é o trabalho do primeiro artigo? Para trazer um reforço da ementa, o objeto da lei. Para que serve a lei? Então, qual que é o objeto desse decreto? É regulamentar, especificar, detalhar a Lei 10.048, que é do atendimento prioritário, né? E a 10.098, que é da acessibilidade. Pronto, pago aí o primeiro. Né? Disposições preliminares, né? Vamos lá, artigo 2º, presta atenção aqui, né? Ficam sujeitos. Opa, professor, ficam sujeitos. O que significa isso, né? Ficam sujeitos, né? É quem está obrigado. Olha aí, ó. Obrigado, tá? A obedecer, né? Quem está obrigado, né? Olha aí, quem está obrigado. Ao cumprimento das disposições deste decreto, sempre que houver interação com a matéria nele regulamentada. Ou seja, né? Ó, sempre que houver interação com a matéria nele. Ó, sempre que houver, quando o legislador colocou sempre que houver, a intenção do legislador aqui foi o seguinte, né? Ele fez o quê? Ó, fez uma ampliação. Tá? Uma ampliação. Então, toda vez, né, que você se deparar, tá? Se deparar, por exemplo, um atendimento, tá? Você vai ter que obedecer os ditames desse critério, desse decreto, aliás, que é o prioritário, ok, né? Aí ele traz o quê? Alguns pontos específicos, né? Algumas situações, 4 situações, né? Ok, primeiro, detalhando, né? Lembre-se que os incisos faz parte do cabeça do artigo, né? Então, sempre que houver, né, a interação com a matéria nele regulamentada. Primeiro, o assunto específico, aprovação, né? Aprovação, e vou pegar aqui, ó, bem como a execução. Olha aí. A aprovação, bem como a execução. O que você vai aprovar? Um projeto. Tá? Um projeto. Ah, professor, eu quero fazer um bolicho, né?
Professor, o que é tal do bolicho? Para quem não sabe, eu sou cuiabano com muito orgulho aí, e eu prezo muito pelas tradições cuiabanas, né? Eu digo para você que bolicho é aquele pequeno comércio de secos e molhados que tinham, né? Então aqui na minha cidade aqui, eu peguei muitas épocas do bolicho, né? Era a época do bolicho, então que é um empreendimento, né? Um empreendimento lá de varejo, né? De comércio, né? Então esse bolejo, para ele funcionar, tá? Ele vai ter que ter o quê? Um projeto, né? Ele vai construir um bolicho, vai ter que ter um projeto. Projeto de quê? De natureza arquitetônica, vai ter que ter uma planta baixa, né? Ok, então esse projeto de natureza arquitetônica aqui, ó, deverá seguir o quê? O cumprimento deste decreto, né? Bacana, só arquitetônico? Não, urbanística, né? Então o bolichinho ali vai urbanizar uma praça pública, por exemplo, vai ter que seguir o ditame desse projeto, né? Comunicação e informação, né? Aí, ó, comunicação e informação, você aqui tem que entender aqui, né? Por exemplo, comunicação e informação ali, sinais em libras, né? Quando couber, né? Ou sinais em libras, ou braille, né? Informações em braille, né? Ó, de transporte coletivo, todo projeto de transporte coletivo vai ter que atender, tá? Transporte coletivo rol ampliado aqui, bem como a execução, não adianta só fazer o projeto, né? A execução de qualquer tipo de obra quando tem destinação pública ou coletiva, né? Então, todo e qualquer, né? Olha aí, né? Toda e qualquer destinação pública, o que significa isso? Prédios públicos, né? Vão ter que atender, coletiva, né? O shopping center é público? Não, mas é coletivo. Está aqui, supermercado é público? Não, mas é coletivo, então vai ter que atender. Tá? Então vai ter que atender. Né? Então aí as autoridades vão ter que cumprir o decreto desse objeto. Né? Vamos lá. Então o artigo 2 é quem está sujeito, né, a cumprimento do decreto. 2, né? Inciso 2. A outorga, né? Ou seja, a outorga de quê? De concessão. O senhor dá um exemplo de outorga. Telefonia, né? Telefonia, energia, vamos colocar canais de comunicação lá que você liga no famoso 0800, né? Então você vai ter lá, né, um canal específico para atender os públicos aí, principalmente pessoas com pouca audição e assim por diante, né? Ó, permissão, autorização e habilitação de qualquer natureza. Então, trator de serviços públicos, outorga de quê? Anotem aqui, ó, serviços públicos, energia, telefone, água, saneamento e assim por diante, né? Ó, 3, aprovação de financiamento de projetos. Olha que coisa interessante, né? Com utilização de recursos públicos. Ó, recursos públicos. Então é o seguinte, recursos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, BNB, BASA, Banrisul, BRB e assim por diante. Tá? Atenção, setor bancário, isso pode ser cobrado, né? Então você quer montar o seu bolichinho, tá? E você não tem capital para isso, você quer montar o bolichinho, um artigo definido, né? Então você vai lá em um banco público, né? Vou colocar aí Banco do Brasil. Não, é muito difícil pegar dinheiro dos caras, conseguir empréstimo lá, né? O Caixa Econômica, né? Ok. A instituição financeira é obrigada, antes de aprovar, né? Antes de aprovar, verificar que se esse projeto está de acordo com o decreto. A aprovação de financiamento de projetos com utilização de recursos públicos, dentre eles os projetos de natureza arquitetônica, urbanística, os tocantes à comunicação e informação e os referentes ao transporte coletivo por meio de qualquer instrumento, tais como convênio, acordo, ajuste, contrato similar. Então é o seguinte, aprovação de financiamento com recurso público, tá? O órgão público, a instituição financeira que vai conceder, é obrigada ao quê? Somente pode autorizar se está de acordo com essas regras, né? Ok, bacana, para fazer acontecer. E finalmente, né, outra pessoa que está obrigada, né, a concessão de aval da União, né? Professor, concessão de aval da União, aqui é empréstimo? Não, não é empréstimo, aqui é concessão de aval, né? Por exemplo, a Prefeitura de Cuiabá, né, ela quer pegar um recurso aí internacional? Pode, só que o prefeito vai ter que bater muita perna em Brasília, né, muitas autorizações aí. Vamos supor que ele conseguiu, tá? A autorização. Só que é o seguinte, lá a instituição de multicrédito internacional exige um aval da União, um avalista, né? A União vai entrar com o dinheiro? Não, vai entrar com um aval. Então é o seguinte, prefeito, ó, prefeitão, você quer? Eu vou avalizar. Só que União, eu só posso avalizar depois que analisar seu projeto e o seu projeto está de acordo com o decreto 5296. Ah, professor, aumenta a burocracia. Com certeza, né?
Então, a concessão de aval da União na obtenção de empréstimos e financiamentos internacionais por entes públicos ou privados, né? Bacana. Então, todos esses aqui estão obrigados ao quê? Estão obrigados a obedecer os ditames do decreto, ok? Artigo 3º, vem comigo, né? Professor, o que aconteceu, né? O agente público, ele não cumpriu, ele tinha obrigação, estava sujeito, né? Vai ficar por isso mesmo? Não. No seu artigo 3º do decreto, ele traz expressamente o quê? Então, artigo 3º, qual que é o trabalho do artigo 3º? Ele fala da responsabilização, ó, responsabilização, tá? De quem? De quem? Daquele que tinha obrigação de fazer e não fez. Serão aplicadas sanções administrativas, né? Professor, o cara é servidor público federal, né? Sujeito à lei 8.112 de 90. Pau nele, né? Pau nele. Ele vai o quê? Ele vai ter que estar descumprindo o seu estatuto, porque lá no estatuto tem lá um dever, que ele tem um dever de quê? Um dever de seguir todas as legislações, inclusive essa aqui, né? Então é administrativa, ó, civil, né? Causou prejuízo à sociedade, então ele vai responder, ó, civilmente, né? Penal, né? Aqui, práticas de contravenções e crimes, né? Olha aí, ó. Crimes, né, penalmente, em especial lei de improbidade administrativa, né, cabíveis, previstas em lei, quando não forem observadas as normas desse decreto. Então é o seguinte, o agente público e todos aqueles que são operadores, né, eles deverão seguir, né, por exemplo, né, vamos colocar aqui um caso de um banco, né, vamos colocar aqui no caso do, vai lá, BRB, né, Banco de Brasília, né, um agente público, um escriturário, concedeu o empréstimo, autorizou, tá? E não cumpriu o decreto. Então, esse cara aqui, ó, ele vai responder administrativamente no banco, né? Uma sindicância no banco, né? Se causou, com certeza vai causar, ele vai responder pelo dano causado, né? E, claro, ele vai penalmente, né? Penalmente, em especial, improbidade administrativa. Pronto, olha a obrigação que você tem que saber das leis. Então, artigo 3º trata o que? Da responsabilização. Professor, o que eu tenho que levar para a prova? O que pode cair desse assunto do artigo 3º na prova, né? O que pode cair nessa prova vai ser o seguinte, né? O que pode cair dessa prova para você é o seguinte, tem que saber que o agente público aqui, seguindo a regra do direito administrativo, ele vai responder administrativamente, civilmente e penalmente, né? Na prova, já canto para você a questão que o cara vai excluir o penal, né? Vai excluir o penal. Bingo, 10, ok. Pago o artigo 3º, vamos para o artigo 4º, né? O artigo 4º está trazendo o quê? Ele quer o quê? Aqui um instrumento de controle social, né? Um controle social. Para quem que interessa, né? Isso eu expliquei para vocês lá, né? Ó, em especial aqui, ó, a 10.098, né? Tá? A 10.048, né? Ok? Professor, qual que é o público-alvo desses caras, né? Pessoas portadoras de deficiência e pessoas com mobilidade reduzida, né? Ou seja, então qual que é o trabalho do artigo 4? É concedendo a essas pessoas, que é o público-alvo, né, ao quê? A fiscalizar, a participar, né, de fiscalizar, poder de fiscalização. O Conselho Nacional dos Direitos de Pessoas Portadoras com Deficiência, olha aqui, né, os conselhos estaduais e municipais, ó, então nós temos aqui o Conselho Federal, né, Nacional, os conselhos estaduais, né, e os municipais, né, e das organizações representativas, quais são as organizações, associações diversas aí que tem, né? Portadoras de deficiência. Professor, eu quero organizações representativas, né? Aí eu digo para vocês o seguinte, né? Nós temos aqui no Mato Grosso, na minha cidade de Cuiabá, uma associação muito bem aí articulada, tá de parabéns aí a associação, que é a Associação dos Cegos, né? Então, faz parte do conselho? Não, o conselho é outro, né? Então, essa associação, ele diz o legislador, ó, organizações representativas, né? Aí nós temos diversas representações, né? Olha, olha o direito deles aqui, ó, legitimidade para acompanhar e sugerir medidas para o cumprimento dos requisitos estabelecidos nesse decreto. Então, aqui, trouxe esse instrumento aqui, a intenção do artigo 4º do legislador é essa a intenção. Bacana? Bingo, né? E agora, pessoal? Agora,
nós pagamos já o artigo 1º, que são as disposições preliminares, né? Agora a gente vai tratar do quê? Nós vamos tratar aqui do capítulo 2, do atendimento prioritário. Pela ordem, vem comigo, pela ordem. É o seguinte, né? O atendimento prioritário, né? Você só pode prosseguir esse vídeo, né? Aliás, eu faço o seguinte, faço um convite para você, dá um pause no vídeo, vai lá e dá uma lida na lei 10.048, uma lei curtinha, uma lei pequenininha, né? Porque com base nos direitos e obrigações e deveres criados pela 10.048, agora o legislador vai o quê? Regulamentar no capítulo 2. Vem comigo. Os órgãos da administração pública, direta, indireta, fundacional, das empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, olha aí, tá? Por isso que cai muito esse assunto nas provas de concurso de banco, né? Ó, instituições financeiras, né? Ó, porque naquela época, as instituições financeiras tinham um fluxo muito grande, né? Muito grande de pessoas. Hoje nem tanto, né? Instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, né? Então, todas essas pessoas, a administração pública direta e indireta, tá? As empresas prestadoras de serviços públicos, tá certo? Todas elas, instituições financeiras, né? Elas deverão de atendimento prioritário. Professor, qual que é o grupo do atendimento prioritário? Idosos, né? Idosos acima de 60 anos, aí nós temos um outro grupo dentro de idosos que é acima de 80 anos, né? Pessoas com gestantes, lactantes, né? E obesos e assim por diante, ok? Então ele tem o quê? Dispensar. Então vai tirar a pessoa do atendimento normal e vai o quê? Oferecer um atendimento prioritário. Bacana, bingo, vem comigo, né? E agora o trabalho do decreto é o quê? Detalhar, né? Vem comigo. Consideram-se para efeitos deste decreto. Agora ele vai trazendo o quê? As conceituações, ó. Pessoa portadora com deficiência. Olha aí. Então, consideram-se. Professor, esse negócio de pessoa portadora de deficiência é bastante amplo, com certeza, né? Agora ele vai tratar, né? Ó, para o atendimento prioritário, tá? Essa é a pessoa com deficiência para atendimento prioritário, não é para a acessibilidade. Acessibilidade é outra coisa. Só adiantando para vocês aqui, ó, pessoa portadora de deficiência. Aí eu pergunta direta para você. Qual o tipo de deficiência, né? Física, auditiva, visual, mental e múltipla, né? De novo, né? Ó, deficiência múltipla, mental, visual, auditiva e física, né? Então nós temos aí 5 tipos de deficiência, salvo engano, tá? 5 tipos específicas, né? Ou seja, o decreto trouxe um rol ampliativo de interpretação da lei, né? Ok. Primeiro, além daquelas previstas na lei 10.690 de 2003. Professor, isso aqui é uma lei que trata o quê? De financiamento específico. O que dá lei aqui? Ó, o que o legislador aqui quis dessa lei? Vou falar para vocês aí. Então faz assim, ó, tá? Vamos lá, quer ficar competitivo, né? Faz um rabichinho assim no caderno e vai escrevendo aqui, tá? Vai escrevendo aí. Vamos lá. Pessoas portadoras da lei 10.690. Pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, altruístas diretamente por intermédio de seu representante legal. Então, isso que diz aí, isso que quer pegar da lei. Bacana, né? Que possui limitação, tá? Então a pessoa tem que ter uma limitação, senão não é deficiente, ou incapacidade para o desempenho de atividade que se enquadra nas seguintes categorias. Então, primeira coisa, regra geral para ser deficiente, né? Possuir limitação ou incapacidade para o desempenho de atividades, né? Quais os tipos agora de limitações que nós temos? Deficiência física do corpo humano, né? Claro, né? Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, do corpo físico, né? Apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, triplegia, triparesia, hemiplesia, hemiparasia,
ostomia, amputação ou ausência de membros, né? Ok. Paralisia cerebral, nanismo, né? Membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deconformidades estéticas, né? O cara não tem uma orelha, né? Mas ele ouve bem, professor, ele ouve bem. Vou de novo aqui. Exceto com as deformidades estéticas, né? Então, o cara não tem uma orelha. Infelizmente, né? A gente não deseja mal para ninguém. Mas ele, para fim de concurso, eu já estou dando uma possibilidade de questão de prova, ele não é considerado deficiente físico. Por quê? Porque as deformidades estéticas não se incluem no rol de deficiência física, né? Professor, a mulher fez uma cirurgia plástica e ficou com o rosto um pouquinho deformado, professor, o narizinho tortinho, né? Um olhinho assim. E aí, professor? Não. Tem uma deformidade física? Claro que tem. Mas é de fins estéticos, cara. O examinador cobra isso, cara. Esses detalhes é que você vai acertar todas as questões, né? E as que não produzem dificuldades para o desempenho de funções, né? O cara não tem o dedinho da mão, né? E aí, professor? Não tem, né? Então aí, bacana, deficiência física para o atendimento prioritário. Todas essas regras aqui é para o atendimento prioritário. Atendimento prioritário tem uma versão, tem um conceito e tem um propósito. Qual que é o propósito, professor? Ser atendido o mais rápido possível, né? De forma diferenciada. A acessibilidade é outra coisa, né? É para ter acesso a algum lugar, tá? É diferente, aqui é para o atendimento prioritário. O cara do dedinho, entendeu? É considerado lá uma deformidade física, né? Mas para atendimento prioritário, negativo, né? Ok. B, deficiência auditiva. Tá? Sim. Perda bilateral, tá? Parcial ou total. Total, pronto, né? Agora, parcial. Professor, até onde vai esse parcial? O decreto especificou de 41 decibéis ou mais, né? 41 decibéis ou mais, por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz, né? Então eu trouxe aqui a especificação técnica, né? Professor, você tem como detalhar? Não tem como detalhar porque eu não sou dessa área aqui da auditiva, mas você tem que saber o número, 41 decibéis ou mais, pronto, né? Professor, visual, né? Cegueira, né? Claro, né? O cara é cego, acabou, né? Na qual a acuidade visual é igual ou menor a 0,05 no melhor olho, tá? Com a melhor correção óptica, a baixa visão. Né? Baixa visão significa acuidade visual entre 0,3 e 0,5. Tá? 0,3 ou 0,0. Amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, o investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, o personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site. A gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado. Beleza, galera? Então, não fique bravo comigo aí, porque eu interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.